Bem-vindos! Salve Maria! Que alegria! Vamos chegando. Que alegria estar com vocês, queridos. Salve Maria, muito boa noite. Hoje nós falaremos sobre os sinais de Deus, mas eu gostaria que nós vou deixar vocês entrarem e eu quero saber como ontem, né? Quem tá aí, fala um oi pra mim, de onde você está. Como tá a esperança no coração? Hoje, gente, o foco da nossa live é falar sobre os nossos sentimentos, tá bom? O que Santo Inácio tem também a nos ensinar sobre como nós iremos lidar com os nossos sentimentos e de que modo o jeito que a gente vai aprender a olhar para esses sentimentos vai nos conduzir ao discernimento da nossa vocação, tá? Isso, olhar para os nossos sentimentos à luz de Deus, tá? À luz da presença de Deus. Nós teremos aqui também, hoje, a Marcele, que é minha aluna, que é convidada, aluna do curso Imersão Epifania, e ela vai dar para vocês também um depoimento, tá? Da experiência dela. Deixa eu ver aqui quem tá aí, vamos lá. Regiane Pontes e Lacerda, Mato Grosso, Palmares, Alagoas, a Joana, a Amanda de Curitiba, bem-vindas. Luana de Alagoas. Cris, boa noite, querida. Juliana de Uberaba. Vamos fazer uma pequena oração. Estamos reunidas, a Flávia de Belém do Pará, a Soraya de Barueri, a Jéssica de Alagoas, a Suane do Maranhão, Mariane de João Pessoa, na Paraíba, Nath de Minas Gerais, Priscila de Crato, no Ceará, a Laísa de Feira de Santana, na Bahia, a Cida de São Paulo, a Daniela do Rio. Oi, Dani. Leisiane de Angra dos Reis. Que alegria, gente. Carolina de Fortaleza. Beleza, então vamos fazer uma pequena oração introdutória. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a Deus, nosso Senhor, para que todos os meus pensamentos, sentimentos e desejos estejam voltados unicamente para o seu louvor e serviço. Peço a graça que verdadeiramente desejo receber de Deus. Pede ao Senhor uma graça de conseguir compreender os seus caminhos, para onde Ele te quer levar, de ter a coragem de se doar mais para Ele.
Hoje, gente, eu queria partir da questão de quando eu entrei em discernimento e fui buscar os exercícios espirituais de Santo Inácio. Eu tinha tentado ter os relacionamentos meus, assim, com forças minhas, né? Então, eu tinha tido relacionamento com o pai do meu filho e não tinha dado certo. Eu tinha, depois de ter me separado, tentado outros relacionamentos, sempre dando o melhor de mim, mas sempre não sendo suficiente aquilo que eu dava, que era o melhor de mim. O desejo de ser família no coração, inicialmente eu entendia como se fosse algo natural, uma consequência natural de namorar, que era uma consequência natural de sentir amor pelo outro. Como é isso para você? Tá? Como é essa experiência até hoje aí, como foi para você essa experiência de tentar namorar, de tentar construir uma família sólida, né? E ter sentido que não, e como que isso afeta a sua compreensão do seu chamado para ser família no mundo. Primeiro eu quero saber, quem das pessoas que está aqui me vendo agora tem a convicção, a certeza de que a sua vocação é a vocação familiar? Eu tenho certeza que Deus me chama a ser família. Alguém já tem essa certeza? Fala pra mim. Eu tenho certeza. Deus me revelou, aí eu quero saber. Você tem essa certeza? Como você tem essa certeza? A partir da oração? Né? A partir de experiências de oração em que Deus te revelou internamente que Ele te quer casada, Ele te quer... Glória a Deus. Muitas de nós não têm essa certeza. Ou talvez não tivemos essa certeza antes de buscar. Olha lá, ó. Deus me revelou. Mesmo depois de 2 anos de discernimento, e eu não consigo acreditar ainda. Isso também é relevante, tá? Eu tenho a partir da reza do terço e do vocacional. Eu não tenho a certeza, mas tenho a vontade no meu coração, certo? Então, tá vendo? São graus diferentes de experiência com o desejo de ser família. A questão da vocação passa pela experiência espiritual, tá? Passa necessariamente pela experiência espiritual. A questão é que mesmo quando a gente tem a certeza, porque Deus nos revelou, pode acontecer isso que a Tayane relatou aí. A gente tem a certeza, mas não sabe como aderir a ela, nem se é seguro aderir a essa certeza, que é como se fosse um apelo bem forte no coração para aquela vocação, mas ao mesmo tempo fica aquela pergunta: como isso se dará se eu não conheço homem algum? Ou se eu não tenho um contexto apropriado para isso, uma pessoa com quem construir a minha família, olho para fora, não vejo essa possibilidade de modo empírico desenhada para mim. Particularmente, nós vivemos em tempos um pouco confusos no que diz respeito à construção de vínculos sólidos, de vínculos estáveis e principalmente, mais ainda, para a construção de um vínculo indissolúvel, como o vínculo matrimonial, certo? Vamos lá, Elisa. A partir dos exercícios de Santo Inácio sob tua direção, a minha aluna Elisa falando, ela adquiriu essa certeza por causa que os exercícios de Santo Inácio, eles de fato dão critérios sólidos para que a gente tenha a certeza. Então, ter a certeza. Eu tive uma experiência de fé que me convida a uma certeza, mas ainda não assentei os meus critérios. Esse sentimento que eu tive, mesmo que brote, eu posso ter um sentimento natural, uma vontade,
eu posso ter um sentimento nascido de uma experiência de fé, que aí já tem uma dimensão espiritual nele. Mas para eu conseguir aderir com todo o meu ser, com a minha razão, eu preciso de critérios racionais, também nos quais eu me possa basear. Faz sentido? Responde para mim se faz sentido isso que eu estou colocando até aqui. Deus me revelou através de um sonho. Esse sonho veio após eu muito perguntar para ele o que eu deveria querer para a minha vida. Eu tenho porque um padre me revelou que Deus tem alguém para mim. Isso também é importante. O outro não te pode revelar sua vocação de uma maneira totalmente inequívoca. Essa certeza, essa vivência, essa segurança, ela tem que ser tua, pela tua experiência espiritual. O outro é teu diretor espiritual ou teu acompanhante espiritual, ele te ajuda a discernir, mas ele precisa ter critérios que fundamentam a direção espiritual, que são critérios já garantidos pela hierarquia da igreja, tá? Exato, revelação através da palavra, inclusive no seu material. Exato, perfeito, Raquel. 0 certeza, eu desejo oração e palavra de Deus, plena certeza por meio da oração e direção espiritual. Aí, então, a certeza plena por meio da direção espiritual, né, ela é segura, tá? A certeza sem a direção espiritual, ela não é tão segura, tá? Em oração, em todos os caminhos da minha vida me levam a ser família. A vocação natural também, a família nos corações. Sinais que recebi através da vida de oração e sacramentos. Exato. Deus me revelou através da oração uma novena de São José. Não tenho certeza, só desejo. Eu tenho certeza, mas como se dará? Tive alguns sinais e uma vontade imensa. Não tenho certeza, mas não me enxergo feliz sem o matrimônio, porque é um anseio profundo que constitui a pessoa. Sinto essa certeza através da esperança no meu coração, muito bom. Acredito em maldições hereditárias. Quem está com os sacramentos, né, de alguma maneira não está sob o jugo das maldições hereditárias. Mas, né, gente, vamos lá então, pensar, vou trazer aqui para vocês o que Santo Inácio, né, nos ensina. Os exercícios espirituais, eles são para ser feitos com um acompanhante. Então, a certeza, ela se adquire a partir da vivência da oração e da identificação desses sinais e dessas experiências que a gente tem na oração e da partilha disso com um diretor espiritual que vai tornar aquela experiência inteligível. Isto é, vai nos ajudar a ler a partir de critérios claros, né, que são as regras inacianas de discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos é como que o discernimento dos pensamentos e dos sentimentos, tá? Os espíritos aí são pensamentos e sentimentos, são basicamente a experiência espiritual humana, tá bom? Então, o que eu vou dizer? Ontem eu não falei para vocês sobre a questão de que a gente identifica, Santo Inácio ensina que a gente deve identificar o que se passa dentro de nós, à luz da presença de Deus, para poder fazer o nosso discernimento. E o segundo passo é atribuir um valor para aquilo que eu identifiquei dentro de mim. Entretanto, a atribuição de valor, isto é, vou julgar a minha experiência interior, eu vou dar significado para a minha experiência interior. De que maneira eu vou dar significado para essa experiência interior? Eu vou dar a partir, muitas vezes, daquilo que já está registrado em mim, nas minhas memórias, nisso que uma de vocês falou, sobre a questão das maldições hereditárias, tá bom? Ou de memórias já no registro da nossa experiência social, ou de coisas que os outros nos falaram, tá bom?
Agora, eu queria saber um pouco sobre a questão da tristeza, porque o que acontece? A frustração e a tristeza de não estar vendo isso acontecer na nossa vida, ela é uma tristeza paralisante que pode verdadeiramente embotar tudo. Quem de vocês experimenta, dentro desse processo espiritual de tristeza, de espera, esse tipo de sentimento? Tristeza, desesperança, desespero, medo, tá? Fala pra mim, quem de vocês experimenta, ou pior ainda, desconfiança de que Deus quer o melhor para você e pode vir a te dar tudo aquilo que você mais anseia, que você mais busca, que seria ter a sua família, ter o seu lar. Quem tem essa experiência específica de tristeza, tá? De desesperança, de quase que um terror de pensar que isso vai ser sempre só um sonho e nunca vai chegar a hora, tá? Ou de que essa não seja a vontade de Deus. Estes são alguns sentimentos comuns, tá? De quem está buscando discernir esse desejo de ser família de modo sobrenatural, à luz de Deus, tá? Isso geralmente é porque a gente lê a nossa vida a partir de olhos naturais. E a gente, lembra que eu falei ontem que a gente precisa ir perguntar para Deus quem a gente é e o que Ele quer que a gente faça a partir de quem a gente é? Tá? Isso, a frustração e a tristeza vão batendo e a gente vai criando em nós uma certa apatia. Uma apatia. E a gente consegue como que só ver mais do mesmo. E dúvida. Dúvida também é muito presente. Tá? Então, percebe que é como se fosse assim, eu quero confiar em Deus, mas eu não sei se isso que eu quero é verdadeiramente, eu não tenho certeza absoluta que isso que eu quero é verdadeiramente a vontade de Deus, que Ele verdadeiramente quer fazer, né? Então, é como se fosse também, eu quero saber quem aqui experimenta uma espécie de confusão sentimental, de até tentação de perda na fé de que Deus te ama de modo particular e que zela de modo particular por cada uma das necessidades, das suas necessidades. Tá. Então percebe? Todos esses sentimentos são legítimos, uma vez que são baseados em experiências legítimas, tá? Eles são legítimos e eu quero aqui te acolher, tá bom? E eu quero te dizer que Deus é profundamente solidário a você, tá? Profundamente solidário a você. Outra pergunta que eu quero fazer. Você experimenta essa confusão como uma realidade em que você sente uma tristeza e parece já não saber o que fazer? Ou tentar seguir em frente sem pensar em nada mais dessas coisas, mas isso está lá de dentro te incomodando? Tá, então, isto é justamente o que eu também vivi, por isso que eu tenho esse conhecimento e trago hoje para você, tá? Eu vou trazer aqui um trechinho do livro, que é um livro que eu leio para minha filha, chama Heidi, tá? Ele conta a história de uma mulher, uma menina, uma criança conversando com um senhor que está passando por uma tristeza na vida dele. Ele fala assim, ó, para ela, quando já não se sabe o que fazer, ele fala assim, mas e se alguém não consegue? Vou falar um pouco antes. Mas não dá para ter um coração triste aqui, ela disse.
e ele estava se sentindo triste. Eles estavam num lugar muito bonito. Ele sorriu um pouco, mas seu sorriso logo se apagou e disse: mas e se alguém não conseguir deixar toda a tristeza em Frankfurt? Você sabe o que fazer para ajudá-lo? Quando já não se sabe o que fazer, ela responde: é só conversar com Deus. Respondeu Heidi com confiança. É um romance, tá? É um romance infanto-juvenil. Heidi refletiu, é uma boa ideia, Heidi, observou o doutor. Ele tá conversando com ela ali porque ele foi para as montanhas, que é onde ela mora, porque ele perdeu a filha, perdeu a mulher, tá solitário, tá triste. Aí ela fala que a solução é só conversar com Deus. Ele falou, é uma boa ideia, Heidi, mas e se foi Deus quem lhe mandou esta tristeza? O que essa pessoa poderá dizer a ele? Então aí vem mais uma pergunta minha. Você tem a impressão, às vezes, ou a tendência a pensar que isso está te acontecendo porque Deus te mandou isto? Isto é, Senhor, porque o Senhor permitiu esta situação na minha vida. Quase como se fosse, né, culpando Deus, ou pelo menos questionando o fato dessa permissão divina ter acontecido na sua vida. Você experimenta isso? Tá? Responde aí pra mim, pra eu saber. Então aqui ele tá falando isso. Como eu vou conversar com Deus, se foi Deus que me mandou essa tristeza, o que eu vou dizer pra ele? Tá? Ela responde. Nesse caso, é preciso esperar. E sempre pensar que Deus conhece uma alegria que um dia vai nos tirar da tristeza. Só é preciso ter um pouco de paciência e não desistir. Isso é o conselho dela, né? O meu não é necessariamente esse. De repente, acontece alguma coisa e então percebemos que o bom Deus havia pensado o tempo todo em nos ajudar. Isso é o que eu tenho para dizer para você. Deus sim está pensando o tempo todo em te ajudar, Ele não te esqueceu. Isso é um dado, tá? É uma certeza. Mas como antes não éramos capazes de enxergar isso, olha só, mas como antes não éramos capazes de enxergar isso, só a nossa tristeza, pensávamos que nada mudaria. Tá bom? Ela fala para ele isso. O que me chama a atenção é essa parte aqui, ó. Uma hora nós vamos descobrir que Deus nos queria ajudar o tempo todo. Mas nós que estávamos invadidos por essa tristeza, ela era tão forte que a gente não conseguia pensar em mais nada a não ser na nossa tristeza. Então, isso pode estar acontecendo com você, de modo que você não consiga pensar em mais nada a não ser nessa tristeza, nessa dor que te marca, tá? Em relação a tudo que você traz. Eu não consegui viver isso que eu tanto queria. E uma certa desesperança, que é o que é mais dilacerante, que é pensar assim, talvez eu não vá conseguir. E eu tô aqui para dizer que essa ideia de que talvez você não vá conseguir, você precisa não apenas tirar ela da cabeça na hora que ela vier, você precisa ir rezar para se encontrar com Deus, para conhecer as regras de discernimento de como Deus nos fala e como é a voz que é contrária a Deus, fazer uma vivência profunda para poder se libertar de algumas dessas vozes que necessariamente são contrárias à realização da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não vai se realizar apesar de você. Ela vai se realizar na sua vida com a sua cooperação e os seus sentimentos fazem parte disso. Santo Inácio ensina, então, um modo de rezar que faz com que nós tomemos consciência dos nossos sentimentos para saber discernir, em que discernir é dizer, isto eu acolho, isto eu nego, mas à luz de Deus, de modo que nós adquirimos uma luz interior para fazer isso, que nos dá ali
uma convicção que vem de Deus, mas acompanhada por outras pessoas que também estão fazendo isso, também, isto é, não só a partir de uma experiência subjetiva, mas a partir de uma experiência subjetiva que se torna objetiva na medida que é partilhada com outras pessoas que a podem entender e te ajudar a interpretar à luz desses critérios objetivos, que são, por exemplo, os critérios inacianos, já devidamente legitimados pela igreja e seguros para te levar para Deus e para a vontade de Deus na tua vida. Nisso você vai criando também uma consistência a respeito de quem você é e daquilo que você deve fazer a partir de quem você é. Percebe, então, que você não vai conseguir mudar essa tônica dessa tristeza se você não der um passo, que é aprender a julgar a tua experiência não apenas com base naquilo que é as experiências que você já teve, ou as experiências de outras pessoas e tudo mais, mas julgar a tua experiência interna dos teus sentimentos a partir de uma teoria, de um aparato teórico vivenciável, aplicável, que você possa ter uma segurança sobre como caminhar nessa certeza e construir sobre ela, que é isso que significa a fé, significa construir sobre verdades às quais nós aderimos e passam a ser quem somos. Faz sentido? Então, eu quero que vocês... A Marcele tá por aí, mas tá aí. Eu quero que vocês também agora escutem um pouco do depoimento da Marcele, né, que chegou para mim tendo tido essas experiências subjetivas e recebeu um critério objetivo para avaliar a experiência subjetiva dela, tá bom? Então eu vou chamar ela aqui. Oi, Má, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Avisar aí pro pessoal, porque tá aparecendo aí suporte, mas antes de ser suporte, eu fui tua aluna, né? Você continua sendo, né, Marcele? Apesar de você... A Marcele é minha aluna, mas também veio trabalhar comigo. Mas ela vai contar para vocês um pouco da experiência dela com a imersão Epifania e o processo dela de discernimento antes e depois dessa experiência com os exercícios inacianos ali no curso Imersão Epifania. Conta pra gente, Má. Então, quando eu comecei, foi no ano passado, mais pro finalzinho do ano, lá para outubro, e eu resolvi te procurar porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida, né? Apesar de eu ter ali o meu diálogo com Deus, ter a minha experiência, chega um momento que você fica confusa porque você não consegue ver de forma concreta, né, aquilo que Deus está te mostrando. Então você pensa assim, pô, tem alguma coisa errada. Já que Deus não se engana, então provavelmente eu estou enganada, eu não estou sabendo interpretar isso aqui. E eu já te acompanhava aqui pelo Instagram e resolvi pedir a tua ajuda, né? Comecei com a mentoria individual e aí você tinha me recomendado passar por uma Epifania também. E a imersão Epifania foi assim, transformadora na minha vida, né? Teve 3 coisas que transformaram muito a minha vida. A primeira foi rezar o terço diariamente, que me levou à conversão em 2020. Depois, participar da missa diariamente, comungar, né? Foi quando eu comecei a adquirir essa intimidade com Deus, né? Porque você está ali recebendo o corpo de Cristo todo dia e conversando com Ele, então não tem como não ver resultado nenhum disso. E a terceira coisa foi aprender
contigo, né, os exercícios espirituais de Santo Inácio, para poder fazer esse discernimento, interpretar bem ali o que tá me sendo dito, né? Ou quando é algo divino, quando é algo do inimigo, saber como agir em cada situação. E aí eu realmente cresci na intimidade com Deus, né? Pude ter mais clareza do meu processo. Se não fosse isso, eu provavelmente já teria desistido de tudo. Teria desistido de tudo e não teria visto todas as coisas que eu pude ver, né? Conta pra gente, Marcele, por exemplo, essa questão da dimensão do conflito entre a experiência espiritual e as circunstâncias externas contraditórias com a experiência espiritual, que a gente tende a interpretar a experiência espiritual à luz das circunstâncias externas, quando a gente deveria fazer o contrário. Ai, essa é uma das dificuldades, né? Uma das coisas assim que deixa a gente desolada, às vezes desesperada, e aí a gente chora, aí a gente quer desistir de tudo, mas a gente acaba aprendendo como essa intimidade com Deus acaba levando a gente a crescer na fé, na esperança. A gente vai aprendendo a esperar. E às vezes aquilo que a gente não está entendendo naquela hora, né? Porque a gente vai acumulando ali as experiências com as meditações, né? A gente vai anotando tudo, vai guardando tudo ali. Ainda que pareça não fazer sentido nenhum, você vai guardando tudo ali, que lá na frente é quando você vai ver que as pecinhas se encaixando e fazendo sentido. Então a gente vai aprendendo também a ter paciência e saber esperar, né? Agora, me relata, tem alguma coisa que você pode contar de uma experiência concreta mesmo, com Jesus, assim, em que Jesus te falou sobre a questão mesmo do esclarecimento da tua vocação em relação por exemplo, quando você chegou para começar a Epifania, você tinha certeza que Deus te chamava a ser família? Hoje você tem certeza que Deus te chama a ser família? Né? Conta um pouco dessa questão aí da convicção da tua vocação, a questão de ter certeza com quem Deus te chama a ser família, toda essa questão também esclarece um pouco para as meninas aí, para elas conhecerem a tua vivência. Então, eu comecei duvidando, não tendo certeza, porque quando você chega numa determinada idade, né, e nada acontece, você pensa, eu devo estar insistindo numa coisa que não é para mim, né? Vai ver que Deus está querendo uma coisa que diferente e eu estou insistindo no caminho errado. Então, antes de eu chegar nesse momento da missa diária, eu tinha passado por um retiro e fui disposta a ter convicção, né, de se a minha vocação era matrimonial ou não. E eu tinha uma tendência aí a fugir, até pouco tempo, né? Tinha uma tendência aí a querer fugir quando via que a coisa não estava dando muito certo. A pensar, então, não sei, vai ver que a minha vocação é religiosa, vai ver que eu tenho que virar celibatária. Então, eu tava nessa dúvida. E aí, no retiro, eu entendi que era a vocação matrimonial. E aí comecei, mas vi também que não ia ser uma coisa que eu conseguiria resolver sozinha. Então, eu comecei a pedir para Deus todos os dias ali na missa, até que eu tive, assim, um momento de revelação, né? De quem seria a pessoa. E só que aí, como o cenário externo não era muito compatível com aquilo que me era mostrado, eu comecei a ficar confusa e começar a pensar assim, eu devo estar entendendo errado, vai ver que de repente ou não é essa pessoa, ou não é mesmo a minha vocação. Então, quando eu comecei com o Epifania, eu tive a convicção, né, para mim, não, eu não me engano, aquilo que eu te mostrei é o que eu te mostrei, é o que eu te mostrei e pronto. Só que mais pra frente eu cheguei a meio que ficar assim, será que é isso mesmo? Né? Eu comecei a pensar assim, talvez não seja exatamente essa pessoa, talvez seja outra coisa.
E aí, seguindo com os exercícios espirituais, ai, mas me veio assim, tantas confirmações, tantos sinais assim, você nunca mais vai duvidar. Nunca mais vai duvidar disso aqui. Então, assim, é muita convicção mesmo de que é essa vocação, o matrimônio, e que é com a pessoa que me foi revelada, né? Não há a menor dúvida. E aí a questão do combate da adesão a isso no coração é que, na verdade, é a espera, né? Mas os exercícios de Santo Inácio, a experiência com a imersão e epifania, em particular, eu queria que você contasse um pouco, por exemplo, mesmo que não seja de nada muito pessoal, que você não queira trazer aqui, que seja muito íntimo, mas alguma experiência que ajude aqui as meninas a entenderem de que modo que Deus nos pode falar, assim como Ele fala com você, de modo que você saiba que é Jesus te falando. Então, alguma experiência que seja possível ser relatada, em que Jesus lhe disse alguma coisa, em que você, né, também chegou à certeza de alguma coisa, igual aqui, ó, como você chegou na certeza de que era a pessoa, alguma coisa assim. Ali, em termos de trazer, às vezes, a meditação, ou, ou, ou talvez contar um pouco sobre como se dá o processo da meditação, de modo que certas coisas são comunicadas. Uhum. Eu acho que a gente tem certeza a partir do momento. A gente percebe que tem assim uma alegria, uma leveza, uma calma, uma sensação de paz, né? Não é uma coisa que vai te angustiar, te deixar com medo. Então, acontecia também, acontece, na verdade, algumas experiências onde alguma coisa ali ia te mostrar, você fica, ai, mas será? Né? Ai, será que eu não estou criando isso aqui na minha cabeça? Então, nessas horas, quando tem ali uma dúvida, você já fica ali meio que com o pé atrás. Mas quando é aquela sensação de leveza, de paz, né? Você se sente ali em comunhão com Cristo. Então, e no momento em que eu te perguntaram como é que eu tinha certeza, né? No momento em que eu tive a revelação, eu estava fazendo a minha ação de graça diante do sacrário, né? Eu estava ali com o corpo de Cristo ali em mim ainda, né? Estava rezando e não estava. A minha oração, minha ação de graças não tinha a ver, inclusive, com esse assunto. Né? Foi um negócio que veio assim, bum, né? Tá, tipo, aqui na tua frente. Santo Inácio, ele explica, né, num dos pedaços ali da teoria dele, que a experiência com Deus pode vir a nos proporcionar uma certeza sem sombra de dúvida, tá? Sim. Então, a certeza sem sombra de dúvida, ela é um dom de Deus, tá? Que vem por meio do que Santo Inácio chama de consolação espiritual. Então, para você entender essa dinâmica dessas coisas, você precisa, de fato, mergulhar, né? Marcelo, você precisou mergulhar. Quanto a essa questão da necessidade de mergulhar, teria como, por exemplo, ter essas transformações que você vivenciou sem que você tivesse mesmo decidido mergulhar? Como que é a questão né, como era o seu sentimento antes de mergulhar e por que você decidiu mergulhar nesse processo, né? E, né, pagou ali inicialmente a mentoria individual, que era mais caro, que era até difícil para você pagar naquele momento, Uhum. mas você falou assim: eu preciso colocar meu dinheiro, todas as minhas fichas nisso aqui agora. Por que que você resolveu fazer isso? Primeiro porque eu entendo a vocação, né, como um chamado de Deus e que é algo que a gente realizando, a gente vai. É ali um caminho para ir para o céu, né? Então é um assunto que é prioridade. Prioridade para mim. O meu relacionamento com Deus, ele é prioridade para mim. E como eu estava num momento assim, de muita confusão, de muita dúvida, onde a minha experiência com a minha oração pessoal estava sendo colocada em dúvida mesmo, estava pensando assim, poxa, será que eu não posso confiar na minha oração, no meu diálogo
diálogo com Deus, naquilo que ele me fala ao coração, eu não podia viver desse jeito, né? Eu não tinha como viver desse jeito e seguir em dúvida, né? Então, eu tinha que resolver isso de alguma forma. E eu já te acompanhava aqui pelo Instagram, eu já sabia, eu falei, bom, acho que a única pessoa que pode me ajudar, me ajudar com isso que eu já tinha visto é a Paula. E aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem contando mais ou menos o que tinha acontecido, você me ajudou ali, eu já fui interessada na mentoria individual para ter ali mais alguma clareza. E qual tinha sido mesmo a pergunta que agora eu me perdi? Ficou mudo teu áudio. O que que você estava vivenciando que fez com que você decidisse mergulhar, né? Dar um passo assim profundo, né? Radical, Sim, para dar esse mergulho nessa busca de Deus e nessa busca dessas verdades, né? O que que estava acontecendo com você sim, isso. naquele... A minha relação com Deus era prioridade, tanto que eu tinha começado meses antes, né, a participar da missa diariamente, porque eu queria crescer em intimidade com ele, eu queria saber o que é que ele queria de mim realmente e fazer e obedecer. Então eu não podia ficar na dúvida a respeito do meu diálogo com ele. Então eu queria realmente crescer em vida interior, né, e ser obediente a ele. Então foi isso que me moveu a mergulhar. E é realmente um mergulho, porque vai exigir aí dedicação, né? Dedicação da pessoa, porque a gente precisa fazer esses exercícios todos os dias. Às vezes, no começo, pode parecer um pouco difícil, mas à medida que você vai fazendo, você vai vendo que as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, mais simples. E aí vão passando os meses, você vai ganhando mais prática mesmo, né? E conseguindo discernir melhor. Tem as aulas ensinando a respeito do discernimento, então você vai aprendendo com aquilo tudo ali. E abertura de coração, né? Também para você, se o seu coração estiver fechado, se já tiver com aquela coisa, não, eu só quero ouvir isso aqui, aí eu acho que o negócio fica difícil, né? Então você tem que estar também com o coração aberto, disposto para ouvir o que Deus quer te dizer. Você teve um medo, né, de que, ou até mesmo em alguns momentos considerou que aquilo que você mais queria talvez não fosse o que Deus quisesse te dar, não é? E como que é que você lidou com isso? O quanto foi importante você enfrentar isso, né? E qual foi, de fato, a resposta, né? Uma vez que você enfrentou isso. É, teve um momento em que eu comecei a achar que pudesse não ser exatamente aquilo e com dor no coração eu procurei ser obediente. Falei, eu vou deixar esse sujeito aqui de lado, né? E só que aí você vê que a coisa meio que desanda, dá um vazio no teu peito, né? Fica uma coisa esquisita, você começa a ficar desolada e esse é um dos modos a gente ver se a gente está acertando ou não, né? No passo a gente começa a dar uma caminhada ali, ver se a coisa estiver desandando demais, então você volta e retoma. E foi assim que eu vi que eu poderia estar indo. Eu estava indo, né, para um caminho errado. E logo retomei. E aí fiquei feliz de novo. E mesmo que não tenha efetivamente acontecido ainda, há uma esperança alegre no coração, Sim, né? sim. É. Se não fosse a vontade de Deus, eu com certeza não aguentaria esperar por tanto tempo, né? Não, não, Então, não é da minha pessoa ficar esperando. Ah, você não quer, né? Cê, não tô vendo nada acontecendo aqui, então tchau, meu querido. Eu vou cuidar da minha vida. essa Mas, convicção da vontade de Deus você adquiriu pela vivência da imersão epifania? sim, Assim, daquilo ali, e a questão do encontro, eu queria que você tentasse trazer um pouco mais em termos de exemplificar
o encontro mesmo com Cristo, né? Você pode dizer que você teve um encontro pessoal com Cristo que você não tinha tido antes, mais profundo, um conhecimento maior de Jesus que te fala o coração, que se relaciona pessoalmente com você? Sim, sim, mas, poxa, eu acho isso tão difícil de explicar e de traduzir em palavras. Mas, sim, sim. Porque, assim, antes, o que eu fazia mais era, eram as orações vocais, né? Que são as orações já prontas que a gente fazia, que são reconhecidas pela igreja e tudo mais. Algum tempo antes de procurar, eu aprendi um pouco, assim, de oração mental, né? Então, eu lia algum texto bíblico e fazia uma oração em cima daquilo ali. Mas eu não tinha noção de que eu poderia encontrar Jesus na oração e realmente começar um diálogo ali com ele, né? E perguntar o que eu quisesse, né? E falar o que eu quisesse. Então, foi a partir da epifania que eu tive essa experiência realmente mais pessoal mesmo, né? De falar com Jesus. E é muito bom, é uma delícia. E ouvi-lo. E ouvi-lo. E também Nossa Senhora. E também Nossa Senhora, que é maravilhoso. Né? Mas então, para as pessoas não acharem que você teve uma visão assim, te apareceu Jesus, te apareceu Nossa Senhora, conta um pouco mesmo do mecanismo, como a coisa funciona ali, que faz com que você ouça. O que significa esse ouvir Jesus, ouvir Nossa Senhora, em termos, digamos assim, práticos? Assim, né? Conta o mecanismo da oração inaciana nesse ponto. Bom, a gente sempre medita em cima de algum texto bíblico, né? No caso do Epifania, tem a parte de contemplativa, guiada por você, né? A gente tá ali rezando, de olho fechado, ouvindo a tua condução. E tem determinados momentos ali que você se coloca naquele cenário, naquela passagem. E aí, na hora, você vai ver em qual papel você se coloca ali, né? Você é um observador, você tá ocupando o papel de um apóstolo, de alguma pessoa que está ali na história, enfim. E aí, a partir daquilo ali, pode surgir o diálogo, né? Alguém fala alguma coisa para você, você fala alguma coisa para alguém, né? Em alguns momentos você meio que pausa a cena na tua cabeça, né? E aí trava um diálogo ali. Ou então, às vezes, né? Algumas passagens têm um questionamento. Por exemplo, quando Jesus pergunta a Pedro, né? Tu me amas? Então, assim, como que você responderia aquilo? O que é que vem de bate-pronto na tua cabeça? O que é que você responderia? Como você agiria? E é assim que a meditação vai ocorrendo, né? O que é que vem de imediato na tua cabeça? Depois você tem que fazer um esforço para lembrar tudo e anotar. Não perder os detalhes, né? Do que foi conversado, do que você ouviu, do que você viu, do que você sentiu, né? O que você sentiu ali na hora. É importante, que você precisa saber se estava em consolação, em desolação. E com o passar do tempo, você vai filtrando aquilo ali, né? Vendo quais os passos e que você vai dar de forma prática, né? Se você deve fazer alguma coisa, se você não deve fazer alguma coisa, né? Se é para você agir, se é para você esperar. E assim a gente vai indo. Que legal, querida. Eu creio que é isso. O que você identificaria nesse teu processo, assim, hoje, depois de tudo isso que você já viveu, né? O que mudou na Marcele? Mudou que eu me sinto mais próxima de Deus, mais disposta a fazer a vontade dele. A minha abertura de coração. Eu vejo que assim, eu cresci em algumas coisas, né? Que eu tava meio fechada também.
aceitar algumas coisas assim que às vezes a gente não quer, né? Por exemplo, é a tua própria história, né? Que você falou quando conheceu o Bruno, falou assim, mas ele nem é católico, porque a gente já chega, né, com a listinha, e às vezes o que Deus quer para você não é o que você tem na tua listinha, né? Ele necessariamente vai trazer alguma coisa que nos vai desafiar, é, né, as nossas concepções, né? Porque o que vem de Deus nos desafia. Exatamente. E no meio do meu processo, assim, eu via que eu precisava melhorar algumas questões, né? Tipo assim, ó, se você quer isso aqui mesmo, então você precisa melhorar esse ponto aqui, esse defeito aqui, você precisa corrigir, esse vício aqui você tem que arrumar. E aí você tem que tá disposta a fazer, né? E eu vi que eu ia me colocando à disposição de fazer, de fazer essas mudanças, né? Sim. Pra me doar aquilo que Deus está esperando de mim, né? E aí você chegou num ponto hoje, né, de ter assumido também toda uma consciência da missão matrimonial e da vocação matrimonial, como ela se manifesta na sua vida, o que é pedido de você hoje, já na dinâmica dessa vocação. Não existe tudo isso agora que antes não existia. Tipo, que é como se você, mesmo que você ainda, que nada disso ainda tenha acontecido, você já tem, digamos assim, uma missão concreta que você assumiu já como esposa desse homem que Deus ainda nem te deu como namorado, mas que já te trouxe uma missão particular de intercessão e de vivência da caridade fraterna, né? Assim, e de consciência, de formação pessoal para assumir essa missão, né? Conta essa questão um pouco sobre essa questão de que como que essa vivência do discernimento da sua vocação levou você à missão, ao conhecimento da tua missão e ao exercício dessa missão desde já. Então, a gente tende a pensar que a coisa só começa depois que você sobe no altar, né? Troca as alianças, que é meio que a partir dali, né? Que aí você vira uma só carne, só que no Epifania eu pude aprender que a coisa começa muito antes, né? Você tem que se doar e se sacrificar por aquela pessoa muito antes. Porque se a ideia é de que a esposa e o esposo, um ajuda o outro a ir para o céu, né? A ideia do matrimônio é essa. E você quer isso, né? Você topa ali o convite que Deus te faz, então você já tem que, você tem que começar ontem. Entendeu? Você sabendo o que já você tem que começar ontem. Então, dentro ali das possibilidades, né, do que você pode fazer, então você já começa a interceder, a rezar, a se sacrificar, né, a ajudar de alguma forma, dependendo aí do, do contato que você tem com a pessoa, né? Às vezes é alguém que você tem contato, às vezes é alguém que você não tem contato, às vezes é alguém que você nem sabe quem é ainda. Então, dentro ali do teu cenário possível, você já vai agindo e pode parecer assim que você não tá acontecendo nada, mas está. Eu ia falar sobre isso. Como que é que a gente controla uma tendência da mulher moderna de sair fazendo acontecer? Para deixar Deus trazer o dom completo. Se vigiando mesmo. Se vigiando mesmo. Porque eu também tinha muito essa tendência, mas aí eu vi que antes de eu começar contigo, né? Eu via que toda vez que eu tentava controlar e fazia planos, não, porque quando eu encontrar ele, eu vou fazer assim, eu vou falar aquilo, vou fazer aquilo outro, e aí dava tudo errado, né? O cenário saía todo ali do que estava previsto. E aí você vê que não adianta, né? Você não tem controle das coisas. Quem tem o controle de tudo é Deus. Então, acho que quando você tem essa consciência, você acaba vendo assim, não, não adianta, né? Não adianta eu tentar meter minha mão nisso aqui, porque não vai dar certo. Isso. A questão é que já há uma consciência mútua, né, desse chamado, só que ele também tem o tempo de discernimento dele, né, e que você não é chamada a ficar pressionando ele quanto a isso, mas de
amá-lo assim com a caridade de Cristo, ajudando ele a vivenciar esse processo, mas também crescendo na tua fé, de crer que Deus, quando pensa em uma vocação, e a vocação matrimonial, ela é uma vocação personalíssima. Uhum. Isto é doutrina. Deus é o autor do matrimônio. A vocação matrimonial é uma vocação não de casar com alguém em potencial, mas de casar com alguém em particular, já pensado por Deus desde a eternidade. Porque uma pessoa não é chamada para ser esposa de qualquer pessoa, tá? Porque sempre Deus sonha com as famílias para que ambos se ajudem de modo bem particular naquilo que cada um tem, na sua própria história, na sua própria personalidade, para ajudar aquela outra alma a ir para o céu e viver uma missão juntos, dentro do espectro geral da missão matrimonial. Entende? Então, é um caminho também em que ela intercede por ele por um outro lado, só que ela também cresce na fé, para ela entender, afinal de contas, esta vocação, qual ela é, para ela de fato assumir cada vez mais inteiramente, sem ressalvas, essa missão que Deus a convida a viver. Tá? E ela ir tomando dimensão mais profunda dessa missão particular que Deus tem para ela, para que ela esteja preparada para corresponder com fidelidade na hora da visita do Senhor. Tá? Porque o dom final, que é aquela coisa de quando finalmente nos acontece, é um fruto de fidelidade provada, tá? Mas ela é fruto da experiência de conhecimento de Deus e de nós mesmos a partir de Deus e da nossa missão a partir de Deus, e nós vamos dando o nosso sim. Nós vamos dando o nosso sim e Deus vai fazendo milagres, verdadeiros milagres. Você pode dizer que mesmo dentro desses, por mais que ainda não tenha se consolidado a relação, entre outras coisas, né? Você pode dizer que já experimentou espécies de milagres? E se experimentou esses milagres, primeiro você me diga, sim, milagres, digamos assim, que você entende que de alguma maneira te edificou a fé de um jeito completamente novo? Sim, sim, porque ele tinha parado de falar comigo, né? Surtou, parou de falar. Era um amigo e parou de falar comigo do nada. E assim foram meses. E eu não podia fazer nada, né? Não, a orientação que eu recebi era que eu tinha que ficar quieta, não era pra ir atrás, não era pra cobrar, não era pra saber, ei, por que você parou de falar comigo? Não era pra fazer absolutamente nada, era apenas pra rezar. Rezar, rezar, rezar. Penitência, né? Me sacrificar, oferecer sacrifício todos os dias. Até o dia que, do mesmo jeito que ele parou de falar, ele voltou de falar de uma forma assim muito surpreendente, como um milagre mesmo, assim, foi só o poder da oração mesmo que fez isso aí. Eu não precisei fazer nada. E agora já estamos nos falando de novo, né? E isso, aqui a Larissa está falando sobre a questão de maturidade, né? Para assumir a vocação, né? E de saber quem se é, de assumir a missão. Essa experiência, né, com imersão e epifania, né, essa experiência de espera, assim, com a oração inaciana, te trouxe maturidade? Sim. Sim, porque tem essa questão da obediência também, né? A gente reconhecer que a gente não pode tudo, né? A gente não tem controle de tudo. Ter capacidade, ter autocontrole, né? Para esperar, para fazer a coisa certa no momento certo. Então, uma pessoa imatura não aguenta, né? Ela vai querer fazer aquilo do jeito que ela quer, na hora que ela quer, né? A pessoa imatura, ela é desse jeito. Sim. Então, a gente vai concluir. Eu agradeço, querida. Eu vou deixar você ir e aí eu vou concluir. Ela tá perguntando, primeiro vamos só responder isso, ele sabe que você tem certeza que é ele? Boa. Ele não sabe ainda, né? Que eu tenho
certeza. Ele só sabe que, que eu gosto dele, mas dessa questão de Deus e de que ele deveria fazer um discernimento e tudo mais, a gente não chegou lá ainda. Ele não tem uma visão de que a vocação necessariamente nasce de Deus. Ele acha que é uma escolha meramente humana e que se deve viver com forças unicamente humanas. Isso impede que ele possa fazer uma adesão pela fé e ele também não se sente, provavelmente por experiências familiares assim dolorosas, ele se sente como que indigno da missão, tá? A missão parece ser muito grandiosa e ele muito pequeno diante da missão. Ele, ele é como se ele sentisse medo de falhar diante dessa missão, de se frustrar, de machucar ela, tá? Então não é que ele não goste dela, é que ele é, não entende, não tem esperança também. Não entende a vocação matrimonial como um chamado a um serviço a Deus, tá? Não tem essas percepções. Então, o modo como Deus vai fazer, né? Vai chegar nele vai dar a conhecer se eles ainda vão crescer nessa amizade que agora começou a voltar e a renascer, né? Isso necessariamente é parte de uma capacidade que ela tem que ter de também acolher as fragilidades humanas dele, as dúvidas dele, as dificuldades dele com o processo, porque assim como ela enfrentou as dificuldades dela, achou seus recursos para adquirir suas convicções, ele também precisa viver o processo dele, porque o matrimônio é uma entrega mútua livre, entendeu? Entre Sim, tem isso. A gente dois. acaba aprendendo também a lidar com essas questões do outro, né? Deus foi tão paciente com a gente, né? Eu que tive uma conversão tardia, então Deus teve paciência demais com as minhas limitações, né? A minha infidelidade. E aí a gente acaba aprendendo a ter paciência com o outro também, nesse sentido. É. Muito obrigada, querida. Vai com Deus, Nossa Senhora. Aí, pessoal, agora, então, já no processo de nós entrarmos numa conclusão aqui, de novo, não é a experiência espiritual, aquela experiência que a gente tem com Deus e que Deus nos fala, só ela não basta. Nós precisamos também de critérios objetivos para julgar essa experiência, para poder construir a nossa esperança em cima de alguma coisa certa, porque quem espera, espera por alguma coisa. E você precisa saber pelo que você deve esperar, entendeu? E aí colaborar com Deus durante a espera, entendeu? Já sabendo pelo que você espera. A partir desse aprofundamento do teu relacionamento com Deus e com suporte, entendeu? Com alguém que tenha conhecimento das regras inacianas, que te ajude nesse discernimento, que te ajude a atribuir sentido para as tuas experiências espirituais, para que você possa construir um caminho e não se enganar por vozes internas que possam vir a querer te convencer de que não é a vontade de Deus que você seja família, entendeu? Porque existem as forças contrárias também à realização do plano de Deus. A família é um plano de Deus para a sociedade, tá? E você é chamada a conhecer a sua vocação também, conhecer de que maneira Deus te chama a viver essa vocação. Tá? Então, e também existe um outro ponto que o Epifania oferece, que eu não tinha aqui ainda mencionado, que é a experiência de cura interior e de libertação interior de várias crenças limitantes, ou de perdão que você vive, tá? De ser tocada por Deus, se sentir amada, como talvez antes você não tenha se sentido, se experimentado, se reconhecido amada, tá? Por causa dessa descoberta de que Deus verdadeiramente ele está vivendo esse teu processo com você, profundamente, junto com você. E aí você passa a viver com ele também, partilhando com ele, escrevendo, entendeu?
no seu diário, partilhando comigo, partilhando com as meninas do grupo que também estão vivendo isso, como você. Você vai percebendo que esse desejo no teu coração que você vive de uma maneira como se fosse clandestino, ele não é para viver de modo clandestino. É preciso que você tenha também amigos que saibam te compreender, que te apoiem, te ajudem a caminhar nesse caminho de espera, né? Então, por que chegou nesse ponto? A gente vive numa sociedade sem fé, em que as pessoas pensam que a família já não tem mais jeito, entendeu? Em que as pessoas pensam que qualquer coisa separa, né? Então, a imersão Epifania, ele é assim, um curso, tá? Ele é um curso de 1 ano. Entretanto, aquilo ali é para você não assistir uma única vez, é para rezar e para estudar, tomando nota naquilo que mais te toca e partilhando diariamente no grupo para gerar um diálogo e também você conhecer outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você, fazer amizades que estão nesse mesmo processo que você, para que você possa crescer. Porque a gente cresce como igreja, né? Cresce como comunidade também. Uma pessoa ajudando a outra, tá? Como corpo místico de Cristo. Então, ao final dessas 4 lives, eu vou apresentar para você o curso Imersão Epifania, tá bom? E aí, os detalhes práticos e tal, eu vou falar para você mais adiante. A questão é que ele é baseado nas regras de discernimento de Santo Inácio de Loyola, que ensinam a conhecer a vontade de Deus para realizá-la na sua vida. Encontrar e fazer a vontade de Deus. Tá? Essas regras elas vão ser aplicadas sobre a tua experiência de oração contemplativa, que são textos do Evangelho, escritos de um modo que eu vou guiar ali. Você vai escutar aquele texto guiado do Evangelho, em que foi transformado numa narrativa, e você pode se colocar dentro dessa narrativa para ir ali encontrar com Jesus. Tá? Fazer perguntas, colocar-se e muitas vezes ter experiências que o Espírito Santo proporciona, que são experiências profundamente transformadoras e esclarecedoras, tá bom? A imersão epifania, ela gera essa possibilidade de crescer na fé, de crescer no conhecimento de si, de crescer no conhecimento de Deus, tá? Crescer no conhecimento da própria vocação. Para quê? Para realizá-la. Por quê? Para mais amá-la em primeiro lugar, para aderir a ela, tá? Para aderir a Deus na espera, com mais decisão, com mais entrega, para então vivê-la, né? Antes da gente viver as coisas que a gente sonha viver, a gente precisa verdadeiramente conceber interiormente essas coisas, né? Concebê-las como possíveis. Deus vai te convencer daquilo que Ele quer, porque aquilo que ele quer, Ele também realiza. Ele é um Senhor que realiza tudo o que quer, né? Então, Ele quer, né? Ele quer isso pra gente. Agora que a Mari tá falando, tem também para casadas, é o mesmo curso, porque ele não é especificamente para a solteira, tá? Eu falo com a mulher solteira porque foi através de fazer essa vivência que eu descobri o meu caminho até meu casamento, que eu encontrei esse caminho. Foi através desse processo interno que eu fui recebendo os recursos de conversar com Deus e encontrar mesmo os sinais. Esses sinais são o quê? Os passos que eu tinha que dar. A cada passo do caminho, dando o meu sim, até que Deus me desse o dom da minha família, que eu não a conquistei, tá? Eu não a conquistei, eu recebi como um dom de Deus, mas eu vivi de fé em fé, a partir daquilo que Deus me foi falando no coração. Eu fui aderindo à voz de Deus no meu coração, que em determinado momento, verdadeiramente, tudo aquilo que eu esperei aconteceu, tá? É muito feliz. É preciso viver em comunidade para partilhar e, ao mesmo tempo, perceber que não somos únicos a passar por isso. Sandro está falando. Interessante essa experiência de partilha, aprendizado e acolhimento. Sim, é muito importante, porque a maioria das pessoas que vivem isso, e vocês que estão aqui, ó, 128, 127 pessoas que eu estou vendo aqui no numerinho, vocês vão me dizer
se eu estou certa. Se você não se sente solitária nesse teu processo. E essa solidão ainda contribui ainda mais para que essa tristeza paralisante te invada. Tá? Me responde aí. Tá? Agora a gente já está na finalização. Eu quero você aqui amanhã, tá bom? Para a gente dar continuidade. Amanhã nós vamos ter também uma pessoa, que é a Andresa, que virá testemunhar. Venha, venha, tá? Venha ouvir aqui o que o Senhor quer te dizer. Você vai conhecer um pouco mais, né? Então, ontem eu falei sobre que Santo Inácio nos ensina nos exercícios a identificar o que se passa dentro de nós. Hoje, a atribuir sentido para isso que passa dentro de nós, para saber se vem de Deus e leva para Deus, se é da vontade de Deus ou não que a gente acolha aquilo que está dentro de nós, ou se é da vontade de Deus que a gente rejeite aquilo e age de um jeito contrário àquilo que os pensamentos nos sugerem, tá bom? E amanhã eu vou explicar para vocês como que é o terceiro passo, que é justamente quando você efetivamente decide, tá? E aí você vai tomando essas decisões vão te transformando e você vai se encaminhando a partir da direção de Deus para aquilo que ele pensou para você. Fez sentido? Tá? Mas essa experiência de comunidade, de se abrir ao outro, né? De se abrir para ouvir o outro também, isso é necessário, porque verdadeiramente também te prepara para saber acolher alguém, que é aquela pessoa que Deus te chama a ser família junto, tá? Então, como essa construção da família de Deus é uma coisa que foi meio que desconstruída na nossa sociedade, a gente tem que entender que isso tem que ser reconstruído desde dentro. Nós vamos reconstruir, mas com outras pessoas que também querem reconstruir, e assim vamos solidificando isso dentro de nós e também ajudando outras pessoas que se interessam por isso também, que venham a nos conhecer. A gente aprende a colocar isso para o outro, entendeu? Aprende mesmo a rezar e Deus nos ensina, né? Sobre quem é a pessoa, tudo isso ele vai nos ensinando, ele não deixa a gente no escuro sobre nada, tá? Pode ter certeza. Então, fique com Deus, Nossa Senhora. Espero você aqui amanhã para essa terceira etapa, para que a gente já entenda que é necessário um compromisso. Esse compromisso, você já tem que entender que você precisa fazer esse compromisso com Deus, de mergulhar, de ir além, de se comprometer. Porque se nem você se compromete verdadeiramente em reconstruir-se em Deus, para dar passos sólidos até essa vocação, sendo que você é chamada a ser a pedra da sua igreja, o Pedro da sua igreja, para construir uma família em Deus, como é que Deus vai fazer isso sem você? Deus faz a obra, mas é por meio da ação humana na história. Então, né, com o que você tem gastado seu tempo? Como diz o Senhor para os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, falando o que vocês... o que vocês estão falando pelo caminho, o que mais ocupa a tua atenção e teus pensamentos e por que vocês estão tristes? E o Senhor ressuscitado caminha ao teu lado e você não sabe que é o Senhor. Então você vai na Epifania descobrir que é o Senhor. E então poder entender, né? Que essa dor que você tem hoje, essa tristeza que você tem hoje, essa confusão que você tem hoje não leva à morte, mas é para que o Filho do Homem se manifeste por meio dela, tá bom? Então, vem amanhã, te vejo aqui. Fique com Deus e Nossa Senhora, perseverança.